Não é isso, amados? Nós ouvimos este ditado: quem não ouve cuidado, ouve o quê? Coitado. Não é assim? Ô, coitadinho, tadinha dela. Mas não ouviu. Não ouviu o conselho da mãe, não ouviu o conselho do pai. Não parou antes para tomar a decisão, tomou decisão errada, por ter um coração rebelde. Agora todos dizem: ô, coitado. Quem não ouve cuidado, vai ouvir o quê? Coitado. Quem avisa, amigo é. E eu quero tratar com vocês sobre esse tema, porque as nossas escolhas, aquilo que decidimos, as escolhas que fazemos, elas vão determinar a nossa vida no futuro. A não ser que haja uma intervenção de Deus, graça de Deus. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Muitos estão colhendo hoje porque fizeram escolhas no passado. Pode escolher. Você está querendo ir para aquela cidade? Você está escolhendo então ser rebelde, não ouviu sua mãe, não ouviu seu pai, quer casar com esse rapaz? Ah, é? Tudo bem. Sua mãe deixou porque não está aguentando mais a sua rebeldia. Agora, se depois der algum problema, aí depois você vai chorar, você vai ficar amargurada, e aí todos da tua família vão dizer: ô, coitadinha, ô, tadinho. Isso acontece conosco, irmãos. Muitas pessoas estão sofrendo hoje amargamente porque plantaram no passado, não tomaram decisões erradas, fizeram escolhas erradas. A vida é feita de escolhas, de decisões. Quem espera que a vida é feita de ilusão pode até ficar maluco e se perder aí na solidão, ficar só. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E a vida é feita de escolhas. Tem as oportunidades que surgem. Muitas vezes deixamos passá-las. Muitas vezes não abraçamos as oportunidades. E Deus nos fez seres inteligentes, com capacidade de sonhar, com capacidade de fazer escolhas, com capacidade de tomar decisões. Somos seres à imagem, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele colocou em nós essa capacidade. Somos seres intelectuais, espirituais, temos centro estético, e cada um de nós foi feito com esta capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. E eu quero repetir o texto aqui por uma tradução diferente, quero fazer alguns grifos aqui no que vou ler. Eu quero repetir Deuteronômio então 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Eu chamei como testemunho os céus. Por isso que de vez em quando, mãe, a gente tem que fazer isso como pais, como pastor. Há algum tempo, recebi um irmão lá em casa,
quando ele começou a falar que queria casar e começou com aquela ansiedade, eu falei: filho, você sabe que essa menina, ela tem problemas espirituais, ela veio de uma religião supersticiosa, onde adorava lá os seus pais, entidades. Ela é nova convertida, não é o tempo ainda, mas eu gosto dela, eu quero casar com ela. Eu amo ela. Moela de quê? Eu amo ela. Eu falei: então é o seguinte, minha esposa testemunha aqui, viu? Quero falar com você o seguinte: vou fazer o seu casamento, mas a decisão é sua. Você quer isso? É isso mesmo? Eu quero, pastor. Estou apaixonado por ela. Eu creio que é a mulher que Deus me deu, pastor, para eu viver. Pastor, eu sinto no coração. Ah, é? Fiz o casamento. 3 meses depois eu fui chamado pelo pai da menina e ele me mostrou uma arma dizendo: se ele continuar fazendo com a minha filha o que ele está fazendo, eu vou matar, pastor. E eu não vou mandar ninguém matar, eu mesmo mato. 6 meses depois de brigas, depois de socos, pontapés e muita coisa, separaram. Mas eu falei com ele depois: vem cá. Ele: não, aquela mulher é terrível. E começou: mas vem cá, você falou comigo. Você tinha na época dito que era a mulher da tua vida, que Deus estava confirmando em teu coração. E eu não havia dito para você, cabra? E eu não havia dito para você que o coração do homem, igual Jeremias diz aqui, olha, é enganoso e desesperadamente corrupto? Eu enganei, pastor. É isso aí. E você que me ouve, minha irmã, você que me ouve, meu jovem, tire da cabeça essa ideia. Eu senti no coração, Deus está confirmando em meu coração. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É preciso orar mais, meu jovem. É preciso orar mais, menina. Se possível, abster-se de alimentos, fazendo um jejum, para que você receba a confirmação, a paz de Deus, para que você não faça uma escolha, para depois você chorar. E tem escolhas que fazemos, tem decisões que tomamos, irmãos, que nós iremos levar para o cemitério, iremos carregar uma carga para o resto da vida. Eu tenho em casa, pastor, uma mulher que é uma cobra venenosa, viu? Pois é, vai ficar com a jararaca lá até o dia que você morrer. Na época você tinha de tudo para decidir, tinha tantas meninas abençoadas na igreja, mas você ficou olhando para o corpão dela, você dizia que ela era um avião, aí agora o avião agora estragou, né? Estragou. Quantos que estão fazendo escolhas pela aparência? Quantos que estão fazendo escolhas porque o coração emocionou? Faz um compromisso emocionado, decidem e depois fica colocando culpa em quem? Fica colocando culpa no pastor, na igreja. A gente começa a buscar algum álibi. O que Adão fez? De Deus, a mulher que tu me deste me deu daquele genipapo, eu comi. Ou tem ruim aquele genipapo, Deus? Quando Deus procurou Eva, Deus foi a serpente. Escolhas certas, escolhas erradas. Olha o que diz aqui Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos, escolhemos o Senhor. Fazer escolhas é dolorido.
Temos medo de errar, temos receio de sofrer, temos medo de escolher o ruim e desprezar o bom. Escolher, em suma, é um misto de arte, dor, superação e eu diria aprendizado. E eu quero compartilhar com você, meu caro. Hein, irmã? Novo ou velho? O senhor que está com cabelo branco aí. Porque tem alguns irmãos que já estão com as cãs, mas não amadureceram. Precisam fazer oração, precisamos. Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Tem gente que passa pela vida, erra, já está com os cabelos brancos, já está ficando careca e continua menino, criança, errando. Tem de ter a sabedoria de Deus. Entende, meu irmão? Seja você velho ou novo, jovem, coisas que para fazer você pensar. Enquanto eu mesmo penso nessas coisas que nos fazem pender entre o mínimo, duas alternativas. Quando eu penso em escolhas, penso, pendendo de um lado para o outro, tal qual o pêndulo de um grande relógio da parede. A princípio, sem saber o que escolher, uma hora eu inclino a isto, outra aquilo. Então escolher, irmão, não quero colocar esse peso só sobre você não. Escolher é um desafio. Fazer escolhas é um desafio. Compromete a minha espiritualidade, as minhas emoções, a minha vida financeira. Compromete. Escolher dói, sempre dói. Quando a escolha não dói na entrada, doerá na saída. E digo, é melhor doer antes, porque é muito mais suportável do que depois. É melhor você terminar esse noivado agora, esse namoro hoje, do que depois você engravidar, ter um filho e fica pior. A dor depois que a escolha já foi feita, é, não raro, quase insuportável, irreversível. Fui chamado esses dias para conversar com alguém e eu falei assim: termine esse namoro. Pelo que você está falando aqui, ouça alguém que é experiente, com mais de 50 anos de idade. E é melhor você sofrer agora a dor, a tristeza. É preferível você rolar na cama aí com noites indórmitas do que você casar e depois isso tornar uma desgraça na tua vida. Louvado seja Deus que a irmã, menina de Deus, ouviu o conselho de alguém que está de fora. Porque a gente, quando está dentro do problema, do turbilhão, a mente da gente fica a mil. É ou não é? Então tem horas que você, daqui a pouco eu vou falar, que é preferível você ouvir alguém de fora. Deus vai usar sua mãe, Deus vai usar seu pastor, Deus vai usar alguém de fora, porque você não está enxergando, a tua mente está totalmente perdida, dispersa. Escute, escolher bem, eis a decisão que temos diante de nós. Eu coloco diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora, como escolher bem, gente? Como escolher bem? Hein? Tem gente que diz, não sei, só sei que é assim, ó, vou escolhendo, outras vezes vou sendo escolhido, vou viver nesta vida cheia de escolhas, cheia de opções. Eu não sei do futuro, vou vivendo a vida. Vida leva eu. Vou vivendo a vida. O crente não é assim não. O sábio de Deus não é assim. Nós temos um Deus que conhece nosso futuro, que já traçou os nossos caminhos, e o Deus que conhece cada um dos nossos pensamentos. A Bíblia diz aqui no Salmo 139 que os nossos dias já foram contados e determinados por Deus. Então, se assim foi,
eu preciso de saber tomar decisões, buscar orientação de Deus. Escolhas, estamos fazendo isso todos os dias e o dia todo. Eu escolho o que escrevo, o que falo, você escolhe o que lê, escolhemos o que vemos, como vivemos, o que fazemos, e alguns escolhem até como querem morrer, outros escolhem viver. Eu escolho não apenas viver, mas lutar e quem sabe vencer, em nome de Jesus. Eu me dou o direito de escolher, eu escolho poder escolher, entendeu? Então o que eu quero falar aqui, muito do que eu conheço e admiro, muito, foi exatamente ouvindo pessoas, percebendo, lendo a palavra. Então, em primeiro lugar, escolher é um meio, não é um fim em si mesmo. O processo de escolha tem algo a lhe ensinar, e você vai aprendendo conforme vai escolhendo, errando, acertando, errando. Mesmo quando você pede orientação de alguém, de Deus, porque Deus está vendo o seu temor. E não significa que mesmo você pedindo orientação de Deus, você orando a Deus, que você não vai errar. Mas aquele erro, você vai sair com mais facilidade, porque Deus viu a sua humildade. A sua própria estrutura psíquica, emocional, vai sentir não tão fragilizada. Por quê? Porque você buscou ajuda, porque você orou a Deus. Às vezes, eu sei que você sabe, mas não custa repetir. É errado que aprendemos mais do que quando acertamos. Quando eu estudei durante meses, quando eu fiz seminário, alguns cursos, aprendi que as questões que mais me marcavam eram as que eu marcava errado. Não é assim? A prova, o que estava ali no gabarito, a redação mal feita, as correções do português que o professor fez. Os nossos erros servem para que cresçamos, para que façamos melhor. Então escolher é um meio, não um fim em si mesmo. Então tinha vezes que eu não ficava com raiva, e eu não fico mais com raiva em errar, porque eu sei que não mais porque faz parte da vida errar. É ou não é? Então aprenda e entenda. Escolher não é o que leva aonde você quer ir, mas é escolhendo que você chega lá. Às vezes tropeçando, às vezes fazendo a coisa totalmente fora do padrão. É verdade, mas o que importa é permanecer no caminho, em frente, refazendo as escolhas, sofrendo as consequências e corrigindo a rota. Escolher errado, como talvez diria Thomas Edison, inventor da lâmpada, entre outras centenas de coisas, é apenas uma outra forma de descobrir como não errar de novo, da mesma forma. Entendeu? Aí eu quero aproveitar aqui, faça as suas escolhas orando a Deus. Existe aí uma luz, um sinal. Se sua mãe está sendo usada para falar com você, não faça isso, filha, não seja cabeça dura. Tem decisões, tem escolhas que nós iremos fazer, que já está claro, gente. Nem precisa escolher. É parar o projeto. É acabar, ponto final. Você vai fazer uma construção, a ignorância. E já foi determinado pela prefeitura de Montes Claros que aquela região tem de contratar um profissional para ver a terra, porque naquele lugar ali era antigamente um lago, era um minador. Aí a estupidez, eu vou construir, eu quero minha casa, eu quero ficar dentro de... Vai! Passa um tempo depois, a casa começa a rachar. E aí o que acontece? Depois tem de sair da casa, perdeu todo o dinheiro,
Então tem coisa, gente, que já está claro, não podemos fazer. O sinal lá disse, cuidado, aí abriu, ou melhor, fechou o vermelho, vai. Você gosta sempre de passar o sinal vermelho. Vai fundando, qualquer dia você arrebenta aí com o motoqueiro, você arrebenta lá, e aí você vai pagar alto. Estão entendendo? As escolhas certas e erradas, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolha o que vocês querem. Escolha. Você está vendo que esse casal, você está vendo que esse noivado seu, que esse namoro seu, não vai dar em nada. Todo mundo está falando, tem gente que a cabeça dura demais, gente. Tem gente que a cabeça dura, é igual aquele homem, cabeça dura. Vai fazer uma viagem, o mecânico disse, o seu carro precisa trocar esses pneus. Olha, ele está tendo uma falhinha, mas ele é ignorante. É parecendo uma mula. Aí vai. Aí escolhe viajar. Aí depois quer pedir graça, misericórdia. Eu orei a Deus. Ah, é? Ora a Deus. Você tem de orar a Deus, mas ir no mecânico, ver seu carro como está. Depois vai chorar o leite derramado. Entende? Agora, tem algumas escolhas que nem o pai, nem o pastor. Pastor Eugênio, o que eu faço? Ô benção, eu posso te ajudar em oração, mas não sei, não posso dar dica nenhuma. Porque tem escolhas que nós iremos fazer, preste atenção, tem escolhas que nós iremos fazer, decisões que nós teremos de tomar, que na verdade é um salto no escuro, concorda ou não? Mas eu orei a Deus, pastor, Deus não falou nem para eu ficar, nem para eu ir. O que eu faço? O que eu vou fazer? Você vai estar aí dando um salto no escuro. Aquilo que está mais te levando pela possibilidade, vá. Se quebrou a cara, se deu errado, aí você vai aprender com os erros. Não é assim? A gente só aprende com os erros. Como que eu aprendi a andar de bicicleta lá em Salinas? Foi caindo. E eu começava a andar no meio assim, você lembra? Que tinha aquela roda assim, colocava os pés assim, ó. De vez em quando enganchava na corrente. Aprendi. Então tem escolhas que nós iremos fazer, que a gente vai tomar a decisão, fazer uma escolha no escuro. Vou dar um salto no escuro aqui, olha, Deus tem misericórdia. Eu estou indo lá, ó, não sei. Quando Elimeleque, eu preguei a semana sobre Elimeleque, você lembra? Quando saiu com Noemi, com seus 2 filhos para Moabe, porque a terra de Judá, a terra do pão, faltou pão e tinha fome, desgraça, miséria. Ele teve de decidir. Ele foi. Ele estava querendo preservar a sua família. Ah, mas ele não pediu orientação de Deus, será que não? Chegou lá, ele morreu. Os 2 filhos morreram. Noemi ficou só. Mas em tudo aquilo Deus tinha um propósito. Mesmo tomando decisões erradas, Deus permite que as tomamos. As escolhas que fazemos. Nós fizemos tudo o que precisa fazer, oramos a Deus, busquei orientação. É assim. Agora, segundo lugar, então, em primeiro lugar, escolher um meio, não um fim em si mesmo. Segundo lugar, escolher bem não nos isenta de sofrer pela escolha feita. Está entendendo? Escolher bem não nos isenta de sofrer pela escolha feita. Muitas pessoas vivem iludidas pensando que se fizerem boas escolhas não terão problemas mais à frente, que estarão isentas de sofrimento. Isso torna o processo mais doloroso e pesaroso. Sabe por quê? Não existem, como disse, escolhas indolores. Mesmo fazendo boas escolhas, sofreremos. Isso que você está passando aí está te afligindo? Hein? Calma, querido. Você fala assim, poxa vida, mas eu tomei essa decisão, eu tinha toda a paz de Deus, de todos. Nós não estamos isentos de sofrermos. No mundo passareis por aflições, tende bom ânimo.
Quando se vive a ilusão que uma boa escolha nos isenta de dores, somos levados a crer inconscientemente que nenhuma escolha é boa, ou que as boas escolhas são impossíveis. Sendo assim, você sempre viverá com medo das escolhas, nunca escolhendo nada. Mas sabe, eu ouvi um ditado que quem muito escolhe no final é escolhido no mau sentido. Não queira ser o último biscoito do pacote, pois pode ser que quem o pegue o despedace nas mãos e depois simplesmente o jogue fora. Tá entendendo? Então você tá aí falando assim: pastor Eugênio, mas eu fiz uma escolha, eu deixei tudo para poder ser pastor, minha esposa esteve comigo, minha família foi confirmada pelo presbitério, e agora eu estou nessa igreja sofrendo tanto. Será, pastor Eugênio, que a minha escolha foi certa, meu irmão? A decisão certa? Mas você esqueceu que profeta de Deus, pastor, tem lutas, tem problemas. Sabe uma coisa? Afinal de contas, todos têm problemas. Todos temos problemas. Você está entendendo? Porque de repente a gente pensa que a gente fez uma escolha maravilhosa, linda demais, aí não vou ter problemas não. Tudo às mil maravilhas, não, meu irmão. Não é assim não. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre escolhas certas e erradas: devemos fazer nossas próprias escolhas, mesmo escolhendo errado. Eu não estou falando de você ser rebelde não. Não seja também, já falei isso antes aqui, nós não podemos ser estúpidos, ignorantes. Existem aí os guias, existem aí os pais, os meios para nós fazermos escolhas. Agora, fazer escolhas não é fácil, eu já falei isso aqui. Fazer escolhas certas é um processo doloroso, quando não traumático para alguns. Todavia, mesmo havendo esses efeitos colaterais durante o processo, fazer nossas próprias escolhas ainda é o melhor meio de se evitar grandes decepções no futuro. Ei, escuta bem aqui. Não deixe as pessoas fazerem escolha para você. Pai, escolha para mim minha esposa. Mãe, o que o senhor acha dela? Não, você tem que fazer suas escolhas. Deixa seu filho aprender a ser gente. Ele já está bem adulto já está nascendo os cabelinhos aí no bigode dele, na cara dele aí. Tem que deixar seu filho crescer. E chegou o momento, viu, filho, de você crescer. Fica só aí dependendo da sua mãe. Mãe, ô mãe, rapazão desse aí, a mãe implica com a menina lá. Mãe não gostou de você não. Por favor, vai casar com sua mãe? Tá grandinho já, filho. Aprenda a tomar decisões. E tem mães que a menina casou e a menina fica dentro de casa lá, não aprendeu a cozinhar ainda. Deixa sua filha ser adulta. Ela casou. A Bíblia diz: deixa o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á com a sua esposa, e serão os dois na sua carne. Tem o deixar físico, o deixar emocional, o deixar financeiro, o deixar psicológico, o deixar espiritual. Deixa. Então, minha filha, você já casou já. Vamos ver, toma providência aí. Ei, rapaz, fica dependendo do seu pai. Eu vou comprar um carro, mãe vai me ajudar a pagar. Meninão, bebê. Bebê é bebê, né? Bebê, cresce. É preciso crescer. Aprenda a fazer as suas escolhas. Escolha, sem medo de errar. Porque se errar, pelo menos você vai aprender a escolher melhor na próxima vez. É ou não é? Devemos fazer nossas próprias escolhas, mesmo escolhendo errado. E quando seu marido fizer uma escolha errada, não fica infusando ele não. Ajuda. Quando seu filho fizer uma escolha errada, deixa, meu irmão. Você também fez suas escolhas erradas. Não sei para que não comprou essa moto, não sei para quê. Você comprou tantas vezes financiado. Entendeu? A minha proposta aqui, gente, é que nós precisamos de fazer nossas escolhas para crescer. Isso vai amadurecer você. Você vai aprender a ser homem. Menino dependente muito do pai, da mãe. Você principalmente, meu filho, ainda está com esse complexo de Édipo aí, dependendo da sua mãe.
Você tem que libertar disso. Até na vida íntima, o menino tá ruim. Por quê? Fica apegado à mãe. E tem algumas mulheres que elas acabam se apegando demais ao filho. Minha filha, eu vejo algumas mulheres aí, mães solteiras, o menino tá crescendo. O menino tem que aprender, mulher. Deixa ele ser grande. Deixa ele ser homem. E para com isso, meu filho. Mãe, eu não sei se eu compro. Bem disso, não é pra mim comprar não. A mãe fala assim, compra. A confusão que tá arrumando pra sua casa. Bebê. Quarto lugar. Podemos aprender com as escolhas dos outros. Sim. Uma coisa que pode encurtar nosso aprendizado e nos ajudar a evitar grandes problemas é observar as escolhas de quem decidiu antes de nós, seja em situações semelhantes, seja em objetos semelhantes. Entende? A internet está repleta, está lá mostrando pessoas que compraram tal coisa, leram tal livro, assistiram tal filme e escreveram para falar de sua experiência, de como foi, o que deu certo, o que deu errado e o que fazer para não cometer o mesmo erro. Ei, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, aprenda, colega pastor, com pastores já aí com seus 70, 80 anos, que são grandes conselheiros. Alguém me perguntou, pastor Eugênio, onde o senhor consegue tanta mensagem? Como é que o senhor consegue estar com o ministério assim? E o senhor tem crescido e tudo? Eu falei, sabe o que acontece? Eu bebo de pessoas, de pastores. Eu ouço homens que já quebraram lá, tiveram as suas experiências erradas e que palestram e que falam. E que eu hoje não quero cometer os mesmos erros. Mas tem pastor que ele quer ele fazer. Nós temos que ter sensibilidade, gente. Eu tenho tido um casamento para a glória de Deus, debaixo da graça de Deus. Um casamento estável. Não é que eu sou bom não, eu sou ruim, gente. Misericredo. Ô baixinho difícil. Mas quantos livros que eu li, continuo lendo, palestras. Quantos casais que deram testemunho, que erraram. E eu falava assim sempre, eu não quero cometer esse erro não. Eu quero ter uma mulher abençoada, eu quero ser um marido diferente, eu quero ser um pai diferente. Então, sabe o que é? É inspirar sim. Aprender com as escolhas dos outros, certos e errados. Vai montar um negócio? Você quer montar um negócio? Uma pequena empresa? Você precisa procurar uma pessoa que cresceu. Para você ter controle, para você saber administrar, para você não empolgar. Esse é o problema nosso. Nós não queremos ouvir conselho. E quem não ouve, cuidado. Quem não ouve conselho, ouve o quê? Coitado. Não ouve o conselho, cuidado, viu? Cuidado. Vai ouvir o quê? Tadinho. Dó. Escolhas certas e erradas. Escolher é tão importante que até Deus fez escolhas, sabia? Escolher é importante porque até o Criador, o arquiteto do universo, o Criador do universo, o nosso Deus fez escolhas. Isso sim deve ser novidade para você, irmão. Deus faz escolhas. Duvida? A Bíblia diz aqui em Isaías 44:1: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Está aqui. Olha o que diz aqui. Aqui diz em Romanos 9:13: Amei, escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Olha o que João 15:16 diz: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Escolher então, meu irmão, minha irmã, é uma coisa muito séria, já que o próprio Criador, Deus, exortou seu povo a decidir e escolher o que queria, mesmo ele sabendo o que era melhor para nós. O que me deixa pasmo é que Deus não interfere em nossas escolhas.
Isso me dá um nó na cabeça. Como Deus pode me amar tanto e deixar que eu me estrepe, arrebente todo por uma escolha errada, que Ele sabia que ia terminar mal. Não sei, eu não sei por quê, mas quando volto, todo assim, quebrantado, só o bagaço, Ele me escolhe, não fica jogando na minha cara um acusador. Eu te disse, tá vendo? Foi me desobedecer, agora toma. Não, Ele não faz isso. Ele me acolhe nos seus braços, me aninha no colo, enxuga minhas lágrimas e me diz: não temas, que eu te ajudo. Parece que Deus nutre por nós um amor tal que, ao mesmo tempo que respeita nossa vontade, não suporta ficar longe de nós. Mesmo quando nos desviamos de sua vontade, mesmo distante, Ele ainda nos olha, nos observa e nos chama de volta ao seu colo, ao nosso refúgio. Parece que a gente pode cantar aquela música de Luiz Gonzaga, parece, não, de Amelinha, né? De uma dessas cantoras aí. Estou de volta pro meu aconchego. Depois de quebrar a cara de errar, aí Deus nos aconchega e nos afaga, e nós nos sentimos em casa, de volta pro aconchego dele. Adão escolheu errado e Deus não deixou de amá-lo. Davi escolheu errado e Deus não deixou de amá-lo. Salomão escolheu errado e Deus ficou indignado, sim, mas não deixou de amá-lo. Deus chamava Salomão de Gedidias, que significa amado por Deus. Eu errei tantas vezes que tenho vergonha de admitir, eu, pastor Eugênio, de repetir os mesmos erros, as mesmas escolhas erradas. E mesmo assim, quando eu erro, Ele continua me amando. Por quê? Não sei por que Ele me amou. Não sei por que Ele se importou comigo. O que eu sei é que o seu amor é inexplicável. O que eu sei, só sei que Ele me ama. Só sei que Ele me ama. E não sei o que Ele arrumou para me amar e te amar, mas Ele nos ama. E por causa de todas as nossas escolhas erradas, que produziriam um destino trágico, uma eternidade longe dele, uma eternidade no inferno, sabe o que aconteceu? Por causa dos nossos erros, Ele escolheu os cravos, Ele escolheu a cruz, para não nos perder para sempre. Nem sempre nossas escolhas, mesmo as boas e necessárias, vão nos levar à glória. Podem nos levar ao Gólgota, mas mesmo assim, façamos nossas escolhas, porque Deus já fez a dele. Ele te escolheu, Ele te ama, e Ele me coloca agora para dizer para você: escolha hoje a quem você quer servir. Você vai continuar servindo a superstição, a essas entidades aí? Você vai continuar servindo aos cristais, a esta seita? Você vai continuar servindo aí aos ídolos? Você vai continuar na idolatria? As consequências virão. Eu estou colocando diante de vós o bem. O bem é o meu filho. O bem é aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. O bem é abandonar a superstição, a idolatria. O bem é confessar meu filho Jesus como o único e suficiente Salvador. O bem é o céu. O bem é a paz. O bem é a unidade. O bem é a harmonia. O bem é viver uma vida abundante aqui neste mundo, mesmo em meio às borrascas, às tribulações. Este é o bem. Agora, qual que é o mal? O mal é viver infeliz, é viver com essa vida amargurada, é viver com estas doenças aí, com estas psicossomatizações. E qual é o mal? O mal é viver triste. O mal é viver aí nessa agonia interior, dia e noite, noite e dia.
O mal é ficar na confusão. O mal é não ter direção. Enquanto o bem é ter o bispo das nossas almas que nos acompanha e nos leva para um pasto verdejante, para as águas tranquilas, por amor ao nome dele. O mal é ficar aí sendo dia e noite com esta angústia profunda. O mal é viver nas trevas. O mal é ir para o inferno. O mal é rejeitar Jesus e ter as consequências. Escolha hoje a quem sirvais. Qual a escolha que você está fazendo? Escolha ser de Deus. Escolha ser de Deus. Ué, pastor Eugênio, o senhor é calvinista. O senhor está falando para a pessoa, o senhor mesmo não prega que a gente não escolhe ser salvo? É. Mas Deus nos fez seres com capacidades de responder ao chamado dele. Deus nos fez seres com a capacidade de responder ao chamado, à escolha dele, quando ele impulsiona com o seu espírito e nos leva a tomar a decisão e dizer: eu quero ser de Deus, eu quero viver na santidade, eu quero viver em santidade, eu quero ser de Deus, eu quero viver em santidade. Escolha hoje a quem sirvais. Se Deus está falando que nós podemos escolher, é porque este Deus que nos fez seres à sua imagem e semelhança, ele nos capacitou com o poder de fazer escolha. E se ele está me usando agora, é porque o Espírito dele está então inspirando você, levando você a dizer: eu aceito. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor. O médico sorriu e disse: desculpe-me, eu não estava no hospital, eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo? Disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil, murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas, depois que o médico saiu feliz. Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. Mentes grandes discutem ideias.
Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente, as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e, na grande maioria, não acontecem. Se ganhassem R$1 para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso, porque se preocupar é, na verdade, perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é, agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora, ficar pensando no futuro, que na maioria das vezes não vai acontecer, é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descabida. Dessa forma, estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação, o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina: porque andeis preocupados e ansiosos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor,
tem cuidado de todos eles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia! A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente, não presta atenção no que está fazendo agora, ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte à próxima tarefa. Afligem-se antes que um problema aconteça. E isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos somente. E confiar em Deus e esperar nele. Que Ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade de sonhar, de tomar decisões e fazer escolhas. Se aparecer alguma preocupação, tome providências. Se não puder tomá-las por algum motivo, é porque é somente coisa de sua cabeça. Largue esses pensamentos. Viva com mais leveza. Se você confiar em Deus, se você acreditar no seu potencial, a vida é boa. Nós que não conseguimos entender a própria vida. Já ouviu o ditado? Se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Ele pode ser muito útil. Tenha fé em Deus. Acredite que as pessoas são usadas por Deus e são colocadas em tua caminhada para te fazer andar mais para frente. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia diferente na sua vida. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este dia o Senhor fez. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios.
A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza.